Herói 124, trazendo mais curiosidades sobre o mundo do Yu Yu Hakusho. Nicolas Cage manda bala em A Outra Face. O Reino do Amanhã, vem aqui. Mais coisa de Hércules. Hércules, ele também, toda a mão aparecendo na Herói, né? Tava a febre na época. Entrevistas com George Clooney de Batman e Robin, ficha da Marinha de Guerreiras Mágicas e muito mais, depois da vinheta, falando sobre aí essa grande revista. Bora lá. Vamos nessa então. Olha só quem tá na contracapa de hoje, com o editorial do Odair. E o Odair aqui falando sobre a San Diego Comic Convention, a famosa San Diego Comic Con. E o Odair, ele foi para lá, né? E aí ele escreveu ali, para quem curte gibi, ir para esse evento é uma das maiores curtições que podem existir. Eu nunca fui, então estou morrendo de vontade de chegar lá e comprar um monte de gibi. Caramba, eu também tenho muita vontade de ir na Comic Con San Diego até hoje. E olha que o Brasil já tem a sua própria Comic Con aí, né? Todo final de ano. É organizado aí por grandes empresas, né? Tem também os responsáveis representantes direto aqui no país, fazendo aquela festa. Atualmente os preços não estão lá me atraindo muito, cara, mas de atrações sempre tem algumas coisinhas legais para ver. Aqui falando em Doce Veneno da Era Venenosa, né? Falando aqui da participação no filme da dupla dinâmica Batman e Robin, correto? Enfrentando aí, ó, também juntamente com o guarda-costa Bane, nessa versão cinematográfica de 97, que como já falei em outros vídeos, né, cara, infelizmente deixou a desejar. Mas que ela é linda, Nas novidades da TV, ali novidades no Cartoon Network, em julho e agosto chegam cheios de novidades para a rapaziada na casa dos Caricatuns. E aqui mostrando o Taz, mostrando o Capitão Símio e sua tropa, né? No caso ali, Capitão Símio e os macacos espaciais. Desenho até legal, bem bacana a aventura de macacos ali, humanoides, né? Bem no estilo Thundercats. Aqui sobre o Fantasma na TV, o desenho do herói já está na Globo. É aquele do 2040, que já foi comentado aqui também na revista Herói, aqui, né, nas edições anteriores, falando que justamente que ele é radicalmente diferente dos gibis. No desenho, o herói vive no futuro e tem várias armas high-tech e é descendente do atual fantasma. Aqui a volta do herói mascarado Zorro retornando na Record, aquela versão Disney muito bacana, né? E aqui do lado já a novidade ali direta do Japão 97. E o que acontece, né, nessas primeiras linhas fala, né, que apesar de já estarmos no meio do ano, as produtoras japonesas só agora começam a lançar seus novos seriados. É aquela coisa das estações, né, que acontece lá no Japão com seus lançamentos. Dentre eles nós tínhamos ali, ó, Gal Gaigar, um mecha, tá? Slayer, e aqui o Slayer Try já era a terceira fase de um anime muito bacana, estrelado aqui pela Lina, uma grande feiticeira. E nessa aqui já mostrando também os outros Slayers que tinham acontecido antes, né, do Slayer Try. E ainda no cinema tinha chegado também Slayer G, de Great, né, no Summer Anime Festival. E aí tem a Naga, né, a participação dela, ela não era direta na série, era só em especiais. Mais abaixo falando também, ó, dos lançamentos ali, ó, de grande sucesso do mangá. O Death and Rebirth é o filme que foi estrelado especial, né, do New Genesis Evangelion, que é ali que todo mundo vira uma geleia, tá? Que o final ali é bem no sinistro. Agora tem que conver, gente, o mangá ele não tinha sido finalizado ainda naquele período, né? E um pouco mais ali, ó, City Hunter, gente, aqui, ó, que já virou filme do Jack Chan, realmente, aquela versão bem engraçada, não fiel, mas bem engraçada, né? Contando aqui sobre o novo especial chamado Goodbye My Sweetheart, muito bacana. Tem uma versão cinematográfica francesa do City Hunter que vale muito a conferida, e teve versões também que já saíram de doramas
lá da Coreia, um City Hunter bem diferente, e também uma versão live action que tinha estreado na Netflix meses atrás, ou ano passado. Mais embaixo, falando um pouco aqui do custo, 20,6 milhões de pessoas acompanham reprises de episódios de Seinfeld. Não, então aqui ó, seria audiência, nem custo. 20 milhões de pessoas assistindo reprise de Seinfeld, o que significa que a série ainda estava arrebentando lá nos Estados Unidos. Batman, aqui história em quadrinho, Batman vilã escondida em Batman Robin, e não é a Mulher Gato. Aí aqui fala que tem uma cena lá no filme, na cena do leilão, que ela aparece rapidamente. E sim, realmente ela aparece. Quando, para quem já assistiu o filme, na hora que a Era Venenosa ela desce dos caras que pegaram ela, e ela começa a andar devagar, tem um personagem dançando assim do lado esquerdo dela atrás. E é justamente a Chiquette, uma inimiga, rival ali, da Mulher Gato dos quadrinhos, fazendo a sua aparição ali rápida e pronto, né? Da série aqui mais uma vez, Romances Inacabados, Electra ou Melrose, é uma zoeira aqui falando como é que estava a vida amorosa de Electra. Ela teve até um tórrido romance com o Wolverine nos quadrinhos, mas depois, né, ela retorna ali aos seus afés com o Demolidor, né, suas indas e vindas com o Homem Sem Medo. Mais uma vez aqui sobre polêmica, a Associação de Amigos dos Deficientes Visuais dos Estados Unidos comunicou à Disney que o personagem Mr. Magoo, cujo filme está sendo rodado com Leslie Nielsen no papel de míope, é uma ofensa aos cegos de toda a América. No comunicado, a associação prometeu espalhar um boicote. Aí, gente, tem aquela coisa, né? Falando que sou um pequeno adendo. O Mr. Magoo, ele não é cego. Ele não é cego, ele é míope. Mas já estava gerando um bafafá lá. Nossa. Seção shopping, sobre aqui mais produtos de Hércules. Hércules estava arrebentando, gente. Nossa. Como tênis, livros que saíram. Isso aqui ó, é até baseado na série de TV. Essa série que passava no SBT. E já com um mundaréu de artigos ali voltados como tema geral desse grande sucesso do cinema. Muita coisa. Em games, olha só o que trouxeram, gente, nesse exemplar da Herói naquele ano. A Marvel Super Heroes, ali, né, mostrando a Herói ajuda Capitão América, Wolverine, Homem-Aranha, Hulk e Homem de Ferro a detonar Thanos e companhia. E é justamente sobre o jogo ali dos grandes personagens da Marvel, que era sobre aquele das gemas, né? Tinha até um nome aqui ó, War of the Gems. Né, a Guerra das Gemas, que são essas pedras aqui ó, que você iria conquistando no decorrer das fases, bem legal, tá? E aqui traz uns detonados, gente, com movimentos especiais dos personagens, tudo aqui ó, movimentos com a gema do Hulk, o poder das gemas, tá? Password aqui ó, de última fase, né? Aquele detonado lá que as revistas de videogame que a Herói fez, né? Bem aqui, um jogo bem interessante, eu joguei ele no Super Nintendo, muito bacana. Aqui em vídeo, o lançamento, né, do filme de Marte Ataca, finalmente ali nas casas de quem fosse alugar, né? Passou no SBT também, ok? Mostrando aqui também Nunca Mais Outra Vez do Sean Connery sendo 007, né? Aqui ó, do Sean Connery, do Ian Fleming, criou o personagem falando, né, em relação aqui da origem dele, né? O Ian Fleming foi o criador do personagem. Teve um período, eu não lembro se foi em 83, eu não sei se foi esse filme aqui também, que saíram 2 filmes do 007, dentre eles em que um era o Roger Moore e o outro era o Sean Connery. Eu estou tentando lembrar se era justamente esse, mas eu escrevo aí para vocês qualquer coisa, tá? Aí aqui ele chegando no caso em vídeo, tá? Outro 007 inesquecível. No Correio da Herói, mais alguns envelopes bacanas da semana. Esse aqui do spam ficou legal pra caramba. E olha aqui, gente, essa é a número 124. Olha só quem que apareceu novamente na revista. Finalmente. Não, demorei pra caramba, né? Ah, bicho, eles abriram uma carta minha, né? E publicaram nessa edição
E aqui eu fiz uma pergunta justamente sobre cadê a reportagem do Gibam, que a Herói não tinha feito. É uma reportagem completa do policial de Aço. E aqui a resposta era que porque não tinha sido exibido o último episódio. Caramba, mesmo assim, né? Mas naquela época nós ficamos a ver navios realmente de não ter sido exibido na manchete o último episódio do Gibão, mas mesmo assim vocês podiam ter feito uma reportagem com mais detalhes ali, porque era bem bacana. Mas eu gostei demais de ver aqui, ó, tá? O meu nome na revista. E não foi a última vez, tá? Renatão aqui apareceu mais vezes, agradeço muito de novo, né? Quando eles responderam minha carta, foi legal, né? Aqui mostrando sobre já o artigo de Kingdom Come, ou ali o Reino do Amanhã, que foi traduzido aqui desse especial da DC através dos seus personagens na história de Mark Waid e o desenho do Alex Ross, contando ali em um futuro ali distante, né? Não muito distante, o que aconteceu com a sociedade, né, no decorrer de muitos elementos chaves da Liga da Justiça saíram de cena, alguns, né? O Flash não, o Batman continuou pro lado só de Gotham City, mas o Superman tinha se afastado, Mulher Maravilha estava mais na dela também, a Liga em si tinha se desfeito. E acontece uma reviravolta, uma situação em que eles são obrigados a se reunirem de novo. Nessa parte mostra aqui até... Esse aqui já é uma parte assim, meio de flashback, tá? Que é a Mulher Maravilha com o Superman. Começa com o Superman na fazenda lá dele, lá na área holográfica que ele tinha criado. Ele tinha perdido já a Lois Lane. E aqui, bicho, abaixo, nós temos o Pastor McKay, né? Uma grande figura chave ali, servindo como a pessoa comum ali no meio de tanta coisa. Ele recebe nada mais, nada menos do que a visita do Espectro, outro personagem muito ícone do universo DC, né? Mostrando que algo iria acontecer assim muito, muito ruim, né, cara? E bicho, é uma coisa mostrando ali no universo de meta-humanos que muitos não usavam seus poderes com responsabilidade, assim como era muito a ideia da Liga. E em uma situação lá faz a Liga voltar. E, cara, quando eles voltam, demais feridas antigas também começam a coçar. Então aparece o Lex Luthor com mais uma vez uma trama, né? E dessa vez ele chega a manipular o próprio Shazam, no caso Capitão Marvel, né, na época, indo contra a Liga da Justiça. E mais, o contexto da história ele é bem sério, né? O visual muito bacana. Tá? Acho que uma das partes que você pode dizer assim de comédia é essa lanchonete, a Planet Krypton, baseada ali, que, nossa, isso aqui foi muito zoeira, né? Até os funcionários vestidos com personagens da Liga e tal, mas pegando numa sociedade muito diferente do que a Liga queria que fosse. E aí, como eu disse, forçando-os a entrar em ação novamente. Nos quadrinhos bem legal saíram 4 volumes, mais pra frente saiu um volume único de edição definitiva, capa dura, que tem até alguns detalhes técnicos da produção desse quadrinho. Eu levei o meu exemplar na Comic Con, até lá em São Paulo, que o Marco Ed, o próprio, né, escritor, veio participar do evento e eu fui lá para ele autografar. Cara. Nossa, para mim foi uma coisa assim, maravilhosa. Eu tenho vídeo no canal falando sobre essa revista, O Reino do Amanhã, né, com a minha edição definitiva. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, beleza? Mas vale muito a pena para o amante do quadrinho, né, ver essa ótica sobre o universo DC, né, aos olhos de uma situação acontecendo, com um pastor ali servindo de espectador. É muito interessante que ele viaja com o espectro num plano em que eles não podem ser vistos. Contudo, o Flash vê, porque o Flash ele fica, né, vibrando o tempo inteiro no quadrinho e ele consegue atravessar as paredes, né, da realidade. Então ele consegue ver e até puxa o pastor no meio da galera. O pessoal achando que ele era espião e tudo mais, mas depois é tudo resolvido direitinho e ele continua ali presenciando os acontecimentos. Bem legal. E aqui, ó,
Dessa vez, mais um pouco do Ecos, falando com Andreas Deja, que é um dos diretores de animação do novo filme da Disney. O Cláudio Castilho conversou com ele sobre seu trabalho e também a respeito das inovações técnicas do 35º filme animado com 2D, aqui, dos estúdios Disney. Mais uma entrevista, né, contando os seus detalhes, né, por toda ali a produção, né, desse grande desenho, que realmente, cara, foi uma boa pedida. A novidade para os cinemas aqui do filme A Outra Face. John Travolta e Nicolas Cage ficam frente a frente no novo filme de John Woo. Ricardo Matsumoto dá os detalhes. John Woo já fez filmes ali como Fervura Máxima. Eu acho que o Bala na Cabeça também é dele. É o nome, hein? Ele fez uns filmes bem legais com Chow Yun-fat, que era um astro dos filmes chineses de ação. Tiroteio pesado, que deu uma ênfase ali muito importante no cenário da época em que os Estados Unidos resolveu ali fazer um filme com os personagens já ocidentais assim, dessa pegada de John Woo. E aí traz uma história, né, em que quem encabeça a trama são grandes astros ali de Hollywood. John Woo tem uma pegada muito, muito particular também de fazer filme e aqui deu muito certo. Não sei se vocês já assistiram, duvido muito, mas se não, conta a história do agente, né, interpretado primeiro ali do John Travolta, e aqui no caso o Nicolas Cage sendo o bandido, Castor. E nessa pegada toda, bicho, em tentar matar o agente do FBI, ele mata o filho, né, do personagem do Travolta, cara. Bicho, ali dá muito o que falar. Ali no caso, o personagem do Travolta é o Sean Hart, e do criminoso Castor Troy, tá? Aí acontece, bicho, que o Castor tinha colocado uma bomba que ia explodir, né, uma bomba química que ia explodir na cidade, matar, né, trocentas milhares de pessoas, mas ele entra em coma, não pega pra capar lá. E aí eles resolvem usar uma nova tecnologia de trocar de rosto. E o Sean, ele resolve trocar de rosto para ver se ele conseguiria se aproximar do irmão do Castor, né, para saber mais sobre a bomba. Mas, mano, e aí o irmão do cara tava preso numa penitenciária, né, e então ele se infiltra lá na penitenciária, já usando o rosto do Castor. Contudo, cara, o Castor acorda do coma, faz o maior auê, mata a galera, só não mata primeiro o médico responsável pela tecnologia e pega o rosto do Travolta, que estava conservado, né, numa solução lá, que a ideia era, depois de tudo, ele voltaria a ter o rosto e tal, e usa o rosto. Cara, essa pegada nesse filme foi muito legal. Bicho, mas foi muito legal, porque aí, um nível de interpretação ali, cara, dá um up também, porque você vê o mocinho virando bandido, o bandido virando mocinho, assim, pela face, cara, muito legal. Vale muito a pena, viu? Vale muito a pena assistir esse filme. Recomendo demais. Nas curiosidades de Yu Yu Hakusho, dessa vez trazem aí então sobre o Kurama, o demônio raposa Yoko, né? O Shuichi Minamino, conhecido aqui no mundo terrestre também, falando sobre a origem do Kurama ali dentro do que o anime tinha apresentado até o momento, e aqui mostrando quando ele teve, né, os encontros com seus companheiros. Foi muito interessante que quando o Yusuke ele enfrentou o Geki, né, da bola Gaki, o Kurama estava observando, né, e tal. Tem uma aproximação entre os dois, o Kurama não estava querendo confronto, já com o Riei foi um pouquinho mais pegado, né, cara? Deu bem mais trabalho, né, em recuperar os itens que foram roubados, que foi a bola Gaki, o espelho e a espada. A espada foi até o Riei que usou, e aí eu lembro quando eles falaram que quando o espelho quebrou, a espada ganhou uns dentes graças ao Riei, deu o que falar aqui, cara. E aí a participação dele, né, no Torneio das Trevas e no decorrer também do anime com alguns adversários, o Genbu, lá da turma do Suzaku, né. Aí aqui os demais é o Gama, do Machotsukai, já no Torneio das Trevas, o Toya, Gama e Toya
eram do mesmo time. Já o Loto, aqui é, por isso que eu tava falando Loto, ó, o nome dele, do outro personagem lá do Loku Yukai, que tentou ameaçar o Kurama durante a luta, né? Para que ele perdesse, não ia fazer alguma coisa com a mãe do Kurama, mas não deu certo. E o pior inimigo do Kurama, com toda certeza, no Torneio das Trevas, ou até ali, no anime, que é o cara azul do time do Toguro. Cara, o bicho que manipulava energia através de bombas. Deu muito trabalho. E o Urarashima foi um personagem do time Uraltog que foi o responsável indiretamente a trazer Yoko, né, a raposa, a forma original do Kurama, no confronto, através de uma caixa lá, né, que a ideia dele era transformar o Kurama em bebê. E aí ele, no caso, porque a magia, ela levava de volta a forma primitiva ali do ser, né, que fosse atingido pela névoa e tal. E aí, cara, a forma primitiva do Kurama era justamente Yoko. Cara, bicho, ele aparece com uma das plantas mortais dele, que esse aqui, bicho, fica... Simplesmente não dá. Não tem como mais, desiste, não vence. Tadinho, ele ficou... Eu ri pra caramba dele. Falei, mano, queria que transformar o Kurama em bebê, se ferrou, mas se ferrou feio. Mas o cara azul deu muito trabalho. Toya mais ou menos também, porque o Kurama enfrentou 3 adversários de uma vez do time Makoto Tsukai. E aqui a entrevista com o George Clooney, falando ali um pouco sobre a sua carreira, seus papéis na TV, né, aqui mostrando as concepções da armadura que ele usou, né, dentro daquela roupa me senti um verdadeiro inferno, porque tem todo aquele processo de filmagem e tudo, né, cara, vestimenta, ó. O visual eu não achei ruim, né, apesar de alguns detalhes que em comparação aos primeiros filmes, muito nada a ver, mas no geral assim ficou bem legal, essa aqui ficou bem legal, aqui os 3, né, e tem aqui mais um pouquinho, né, mostrando a concepção dos carros, tem uma roupa do Batman desde os 3 anos de idade, isso aqui eu não sei não, viu, cara, e tem as curiosidades dele quando ele participou de outras produções, antes de chegar no estrelato ali em Plantão Médico, né? E curiosidade, o George Clooney, ele apareceu, aqui eu acho que a revista não falou, mas ele apareceu num dos primeiros episódios do seriado Moto Laser, seriado que até o próprio Christopher Lloyd, né, o grande doutor de Volta para o Futuro, participando também como vilão, acho que foi do primeiro episódio de Moto Laser. E aí nos primeiros episódios lá tá lá o George Clooney também, com aquele cabelo mullet, viu? Dando ar da graça, muito antes dele ser conhecido nas demais produções que vieram a seguir, como o filme que ele fez com a Michelle Pfeiffer, o próprio filme Um Drink no Inferno, que foi muito bom, foi muito bacana. Ele chegou a ser criticado em um programa de TV devido a um papel que ele fez de um travesti, numa outra produção anterior também, na época, mas isso não afetou ele em nada, né, cara, assim, pra ganhar ali mais fama. Ele foi muito cogitado para outras produções também, o cara tava em alta. Um Drink no Inferno, ele com o Tarantino, bicho impagável, muito bom. E mais do lado tem, né, uma pequena entrevista com o Joel Schumacher, que eu fico assim de cara, que o Odaí perguntou para ele, né, assim, quando você faz um filme do Batman, você pensa nos leitores de quadrinhos? Aí ele, sim, sou leitor dos quadrinhos e leio Batman Archives da DC. Quando vou fazer um filme do Batman, leio vários gibis antes, especialmente do Batman. Isso permite que eu faça a minha própria versão do personagem. Cara, Joel Schumacher tem outros filmes que eu vou colocar aqui na legenda para vocês verem, filmes de uma qualidade assim tremenda, com a sua própria visão no caso, mas o que ele fez com o Batman ali, desde do Batman Eternamente até esse Batman Robin, caramba, foi muito... Eu acho que ele queria realmente era homenagear a década de 60. O Batman da década de 60 tem muita coisa ali nos filmes de Batman de Joel Schumacher, não tem como, sabe? E falando algumas coisinhas a respeito aqui sobre a participação dele na escolha do elenco, que ele queria o George Clooney, sempre quis, acha que o George Clooney é aquele ali. Falando alto também aqui, ó, sobre se o Arnold Schwarzenegger tinha sido a primeira escolha dele para fazer o Senhor Frio, né?
Ele falando aqui que sim, foi a minha única opção. Aí, no caso, ele jogando a única opção, porque já tinham falado, estava cogitando o Patrick Stewart, seu Senhor Frio. A própria revista também já tinha falado isso e outras, né? Especialistas da área e tal, cara. Mas é aquele negócio, o tipo de entrevista que você faz para promover filme, eu acredito que você tem que ser muito político em algumas respostas ali às perguntas que fazem a você. E nessa oportunidade foi quando ele estava aqui no Brasil, justamente divulgando o filme de Batman e Robin. E no Arquivo Herói, trouxeram aqui mais uma vez, né, duas personalidades aqui, o Chris O'Donnell, o ator de Batman e Robin, desde ali de Batman Forever, né, na verdade, contando aqui um pouco da ficha técnica dele, né, algumas das participações que ele fez antes de Batman Eternamente. Ele foi até o próprio D'Artagnan naquele Os Três Mosqueteiros, que teve o Keith Sutherland, né, deixa eu ver quem mais, o Charlie Sheen era o Aramis nessa versão, ele era lá o D'Artagnan, né, e demais filmes. Ele participou também muito da série, uma série policial, depois eu vou dar uma olhadinha no nome, ele junto até com o L.L. Cool C, que também foi parceiro dele nessa produção da série da TV, né, série de detetive, cara, aqui mostrando. E lembrando, como curiosidade, que ele também já participou do teste para fazer o Jack, né, do filme Titanic. Lá, mas nós vimos que foi o Leonardo DiCaprio, e vice-versa, o Leonardo tentou ser o Robin, né, em Batman Forever. Fizeram boas escolhas em questão de atores, né, cara, o negócio é como que foi desenvolvido o personagem em si. Logo do lado aqui nós temos a Marine Umi Ryuzaki, o nome dela Umi no original, Marine na versão em português. Aqui atrás o seu mecha, seria o seu gênio ou o seu guardião, né, o Ceres, que também, né, tinha aqui poderes característicos à água, que era o elemento principal da Marine, né, em sua magia. Realmente, falando aqui, ela era muito arrogante, metida e desagradável, cheia dos não me toque e muitas vezes mesquinha. Assim era Marine antes de conhecer as amigas Lucy e Amy. E olha que repetiu o nome aqui, né? Mas realmente ela era desse jeito. Mas ela teve muito desenvolvimento de personagem, assim como as demais, e passou a ser uma menina muito gente boa com o tempo. Demorou, viu? Aqui uma versão dela bem legal também, tá? E sempre vale, gente, reassistir Guerreiras Mágicas de Rei Arthur, ou você ter a oportunidade também de ler um mangá, que vale muito a pena. Beleza? É o que eu trago então nessa edição 124 da Herói Gold, ok? Do ano de 97, ainda julho, tá vendo? Sempre vindo aqui assim, ó, um mês, estamos quase chegando ali em agosto com as próximas novidades que a revista trazia na época. Obrigado por seguir aí comigo até hoje, lembrando que tem muito mais coisas aí do canal, fiquem à vontade, não esqueçam de curtir e compartilhar. Valeu!